Na fisionomia, as sobrancelhas desempenham um papel não menos importante. Sua forma é capaz de dizer sobre o caráter de uma pessoa, e o movimento que fazemos sobre o estado mental. Para esconder as verdadeiras emoções, as pessoas tentam controlar as expressões faciais. Aqui falaremos sobre como aprender a levantar uma sobrancelha. Aprendendo a controlar seu rosto. O treinamento de mímica é. A expressão facial é um componente de qualquer imagem. O processo em que os músculos estão em movimento é chamado de expressão facial. Ela é um reflexo das experiências mentais e do mundo interior de uma pessoa. O processo envolve todas as partes do rosto, lábios, bochechas, testa, sobrancelhas. A manifestação aberta e não verbal de sentimentos é característica dos coléricos. Os fleumáticos aprendem a restringir suas expressões faciais, tentando, dessa forma, esconder dos outros as verdadeiras emoções e intenções. Conseguem isso treinando os músculos faciais. O controle da linguagem não verbal da comunicação, levada à automaticidade, ajuda os diplomatas em seu trabalho e os atores na criação de imagens. Com a ajuda de expressões faciais controladas, é possível ter sucesso em negociações importantes. As expressões faciais artificiais são importantes no trabalho de aeromoças, garçons, vendedores, tabeliães, etc. Elas ajudam a ocultar a verdadeira avaliação do cliente que está sendo atendido. Importante, os fraudadores, depois de aprenderem a técnica de como mover as sobrancelhas, facilmente adquirem confiança nos outros. Movimento de mímica. Sobrancelhas levantadas. A linha de pelos acima dos olhos não é um elemento decorativo do rosto. Trata-se de uma espécie de barreira protetora para os olhos. Os psicólogos tratam as sobrancelhas como um detalhe que caracteriza as paixões das pessoas. A linha da sobrancelha está sempre em movimento, refletindo involuntariamente os pensamentos ou a atitude de uma pessoa em relação ao interlocutor. Pelo modo como as sobrancelhas de seu interlocutor são vistas, você pode julgar o caráter dele. Se o movimento for contínuo, para cima e para baixo, trata-se de uma pessoa vaidosa, propensa a ostentar bravura. A combinação de sobrancelhas levantadas durante uma conversa e uma testa enrugada indica narcisismo, ambição e falta de bom senso. A pessoa levanta as sobrancelhas e as abaixa imediatamente. Ela está aberta à comunicação e feliz com isso. Mímica que expressa a alegria da comunicação. Os gestos de mímica das sobrancelhas podem significar ceticismo ou desconfiança em relação ao destinatário, mostrar surpresa ou disposição para o entretenimento. Se o movimento das sobrancelhas for inconsciente, é fácil ler o interlocutor. Quando uma pessoa sabe como gerenciar as expressões faciais em seu próprio interesse, é fácil enganar os outros. Porque saber como mover as sobrancelhas. O domínio da arte de controlar as expressões faciais é necessário não apenas para esconder dos outros seus sentimentos e pensamentos. Ao colocar uma máscara de impenetrabilidade, a pessoa cria uma barreira entre ela e o interlocutor. Isso geralmente interfere na obtenção do resultado desejado. As pessoas são mais predispostas àquelas que são fáceis de ler? Se houver um desejo de esconder suas verdadeiras emoções e, ainda assim, permanecer agradável na comunicação, vale a pena aprender a mover as sobrancelhas. Depois de dominar alguns movimentos fáceis e bonitos, a mímica por si só pode sustentar uma conversa e ser considerada o interlocutor mais agradável. Os exercícios de mímica também são necessários para manter os músculos faciais tonificados. Se você fizer os exercícios todos os dias, poderá evitar facilmente as rugas da idade. Os tecidos em movimento mantêm sua elasticidade por um longo tempo. O exercício regular melhora a circulação sanguínea e evita que seus olhos fiquem cansados. Como aprender a movimentar as sobrancelhas? A gesticulação do rosto deixa seus traços na forma de rugas. Para evitar isso, muitas mulheres se submetem a um procedimento de botox. Depois disso, elas demonstram emoções com sinceridade, mas os músculos permanecem imóveis, o que causa uma sensação de artificialidade. Essas pessoas não serão capazes de dominar a ginástica facial, não permitirão a substância sintética. Os demais podem estudar com segurança o tópico de como aprender rapidamente a mover as sobrancelhas. Tendo começado com uma pequena, você pode passar para o próximo estágio, a capacidade de o tocar em um arco. Preste atenção. Para que tudo funcione, você precisa ter o humor adequado. Isso será garantido pela ausência total de espectadores e pelo bom humor.
Como mover as sobrancelhas demonstrando espanto sincero, uma pessoa involuntariamente levanta os arcos das sobrancelhas. Se você controlar a expressão do rosto, essa ação poderá ser demonstrada artificialmente, mostrando aos outros a sua sinceridade. Exercícios para levantar as sobrancelhas para dominar a técnica: sente-se em frente a um espelho e faça os exercícios por 15 a 20 minutos, com esforço, usando os músculos para levantar os dois arcos, depois de segurar por alguns segundos, uma sobrancelha é segurada com os dedos, e a outra é levada lentamente para baixo. Depois disso, a segunda sobrancelha é abaixada. As ações descritas são repetidas na mesma sequência várias vezes. Depois de praticar esse algoritmo por alguns dias, você pode tentar realizar o exercício sem as mãos, contando apenas com a força do pensamento. Desenvolva gradualmente a memória muscular e, no futuro, será mais fácil fazer uma onda com as sobrancelhas. Como aprender a levantar uma sobrancelha? Se não é difícil aprender a levantar as duas sobrancelhas no momento certo, então é mais difícil fazer um movimento de arco. Nesse caso, o treinamento não é um processo rápido, exigindo esforços especiais. Antes de aprender a levantar uma sobrancelha, é recomendável sentar-se em frente a um espelho e tentar levantar um arco ou outro com as mãos separadamente. O treinamento deve ser iniciado no lado do rosto onde os músculos são mais flexíveis. Para uma aula, escolha o método mais confortável. Como aprender a controlar a sobrancelha? Opção número. Descrição: você precisa franzir a testa para sentir os músculos que controlam cada sobrancelha. Em seguida, um arco é solto e você tenta trabalhá-lo. A outra é mantida em uma posição elevada. Ambos os arcos são levantados até uma certa altura com os dedos. Uma sobrancelha levantada é segurada com a mão e a segunda é abaixada. Depois de trabalhar dessa maneira por alguns dias, passe para o segundo estágio: levante e abaixe apenas uma sobrancelha, segurando-a constantemente com os dedos. O tempo de fixação do arco na posição superior é gradualmente aumentado para vários minutos. Quando os músculos estiverem suficientemente treinados, você poderá tentar movê-los sem a ajuda das mãos para facilitar o ensino dos músculos de uma única sobrancelha a se moverem sob a influência da força. Recomenda-se fixar o segundo arco com fita adesiva. Dicas de treinadores e psicólogos experientes. Nem todo mundo consegue fazer com que as sobrancelhas se movam de acordo com a vontade do dono, muito menos dominar o processo separado. Ao decidir iniciar o treinamento, você deve levar em conta a orientação de especialistas. Às vezes, é mais fácil fazer os exercícios em uma ordem diferente. Um arco permanece na parte inferior, é segurado com os dedos, ou fita adesiva, o segundo é movido para cima e para baixo. A elevação dos músculos faciais é auxiliada por um pescoço estendido. Para fixar melhor a sobrancelha levantada na posição, recomenda-se apertar o outro olho. Aprendendo a trabalhar com a sobrancelha durante os exercícios, você não deve apertar os olhos. Isso não apenas parece ridículo, mas também impede que os músculos sejam programados na direção correta. É mais fácil dominar a técnica se você trabalhar com a sobrancelha principal, localizada na lateral da mão que está trabalhando. Ao aprender a controlar as expressões faciais com competência, a pessoa terá sucesso na comunicação. Não exagere no uso da técnica para evitar rugas desnecessárias.